trazer à baila Jesus como modelo. A gente só pegou esses quatro aqui, a princípio, porque são os quatro que são mais relevantes dentro da igreja, né? São os quatro assim que são mais relevantes no corpo de Cristo. E são também os quatro dos quais eles são mais bem aproveitados pelos mal intencionados. Porque os mal intencionados, eles querem o quê? Obediência cega, né? Quer uma confiança cega, né? Quer uma lealdade, ele quer também a honra toda para ele, né? E ele quer também todas as suas gorduras, né? Falando aqui sem rodeio, porque você que é do Evangelho sabe o que eu estou falando. Então a gente pode trabalhar esses aspectos, e é claro que se a gente entrar em um agora, já tem assunto até para nosso próximo encontro, né? Então eu vou passar a bola aqui para o pastor Rodinelli, e ele vai levantar essa bola no meio de campo aqui agora para a gente fazer esse bate-bate aqui e deixar a porta aberta para você também participar, né? Não somente com perguntas, mas com argumentos também. Você que está nos assistindo aí, tá certo? Se a gente não puder trazer o seu argumento aqui para o nosso contexto aqui nesse momento, vamos levar ele para frente, uma hora ele vai entrar. É só você continuar assistindo com a gente aí, tá bom? Pastor Rodinelli, sobre qual aspecto, né, inicial aí você quer estabelecer esse nosso primeiro contato aqui com quem está participando com a gente? Amém. Nosso bate-papo, né, nossa conversa está sendo, o título dela é Jesus, o modelo de filho, né? Filho, Jesus, o modelo de filho. Hoje, qual foi o modelo que Jesus nos apresentou de filho? E aí algumas características, porque precisamos, né? Nós, como filhos de Deus, como nós devemos nos posicionar nas situações? Porque Ele é o nosso modelo de filho de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, não é isso? A Bíblia diz, agora sois filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E Jesus como um modelo ideal para nós nos colocarmos como filho. E um dos principais, daquilo que nós traçamos aqui como objetivo, é a obediência de Cristo como filho de Deus. Cristo, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, respondendo até também a pergunta do pastor Daniel, na aplicação da nossa vida pessoal, né, como nós vamos aplicar isso que nós estamos falando na nossa vida pessoal? Então, quer dizer, nós temos que olhar para como Cristo obedeceu a Deus para podermos aplicar na nossa vida. Porque ele é o modelo de obediência de alguém que obedeceu o seu pai. Porque mesmo assim, eu sendo pastor, antes de ser pastor, eu sou filho. Né? Antes de ser obreiro, eu sou filho. Antes de ser evangelista, eu sou filho. Então é dentro desse aspecto que a gente quer levantar o argumento. E assim, dentro de... Só um adendo. Você levantou aí vários exemplos, né, e situações no contexto igreja. Mas eu também sou filho de Deus exercendo a minha profissão. Sim, claro. Um filho de Deus dentista, um filho de Deus engenheiro, antes de qualquer coisa, médico, né? Isso aí. Exatamente. Então, para a gente fazer um prelúdio sobre a obediência, eu quero falar sobre uma parábola que todo mundo conhece, que é a parábola do filho pródigo. É interessante que naquela parábola tem 2 filhos, não é isso? Sim. 2 filhos. E todos os 2 problemáticos. Mas aquela família não tem ninguém perfeito, não? Né? Poxa, a gente olha para a parábola, tem um que quis o dinheiro do pai e rachou fora. O outro que ficou em casa, né? Quando o filho voltou, ele mostrou como era o coração dele. Mas não tem exemplo bom? Tem. Por que naquela família ali que Jesus citou não tinha um exemplo perfeito? Porque ele era o exemplo. Jesus era o exemplo de filho a ser seguido, porque se ele conta que naquela parábola tivesse um filho perfeito, as pessoas iam seguir o exemplo daquele filho da parábola. Então, no meu entendimento, Jesus é aquele filho perfeito que faltava naquela casa.
que estava lá inserido, o terceiro filho, que estava inserido dentro daquela casa que hoje nós podemos apresentar como sendo Jesus, o Filho perfeito. Porque os outros dois representam a gente, com os nossos problemas. Então, quando a gente fala de obediência, o filho que obedece não tinha ali naquela parábola. Mas Jesus, ele se apresenta, né? A Bíblia traz Jesus como esse modelo de obediência para ser aplicado na nossa vida. Amém? Amém. Eu? Quebra tudo agora, mano. Agora é sua vez, né? Não, nós estamos edificando, irmão. Você não vai te quebrar. Mas olha só, irmãos, eu quando eu penso na palavra obediência, e remetendo ao mesmo texto de onde Filipenses, né, que diz que ele obedeceu até a morte, Jesus, eu associo obediência à morte, porque Jesus obedeceu até a morte, então tem um propósito, tem um alvo. Eu não vou tentar responder a pergunta do pastor Daniel agora, mas a gente eu acho que muito boa a pergunta. No final ele vai ser respondido. Vai sim, mas o que é aplicável na nossa vida em relação também à obediência é você entender o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus ao qual nós conhecemos a verdade para prosseguir. Mano, recebi um download seu agora. Não, se foi meu, tá muito perto, Bluetooth só. Então, esses caras estão muito tecnológicos. Nós estamos aqui na pranchetinha, na mão, na caneta, os caras estão muito tecnológicos. Mas a gente precisa entender, irmãos, que nós precisamos estar nos conformando com a imagem de Cristo. Lembra de Romanos capítulo 8, né? Nos conformando à imagem do seu filho. Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 28, ele fala conformes à imagem do seu filho. Mas esse conforme é conforme a forma. Ou seja, ele é a forma perfeita de quem nós precisamos. Então, se você está com um braço maior do que o padrão, né? Então vai ser cortado um pedaço. Se está com a cabeça maior, a cabeça menor, vai precisar se adaptar e se achegar. Então, esse é o propósito para que sejamos filhos, à imagem de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Então, a nossa obediência vai aonde? Aonde eu morro para viver aquilo ou a quem eu quero obedecer, irmão. Então, a nossa dificuldade maior não é somente... Eu vejo isso na minha filha, por exemplo. Os seus filhos também, né? Vocês devem perceber. Faça isso. Não quero fazer, né? Eu não quero estar ali. Eu até brinco com a minha filha e falo assim, filha, isso é coisa da natureza pecaminosa. Aí ela vem com a filha, pai. Mas é o natural nosso. Né? Então, ou seja, eu não quero. Então, para eu fazer o que estão me pedindo para fazer, eu tenho que morrer. Né? Então, a frase que me veio em relação a isso aí foi: a obediência requer a morte da vontade daquele que obedece. Justamente. Rapaz. Então, assim, é o nosso profundo. Né? O Evangelho, ele fala muito mais da nossa morte. Né? Como voltar lá a 2 Coríntios capítulo 4, para que outros possam viver, é necessário que alguém morra, né? É necessário que nós venhamos a morrer para que outros possam viver. Então, o Evangelho para nós não é brincadeira. O Evangelho para nós não é uma passagem, um momento que a gente usufrui em alguns instantes. É uma proposta de para nós é a vida que nós assumimos, por causa que nós tivemos que morrer para isso, né? E aí passamos pelo batismo, aí a gente entraria no batismo, entraria em vários outros assuntos, mas enfim. Então eu quero contribuir, né, se assim posso fazer, nesse nível de obediência. Outro aspecto da obediência que me chamou muita atenção, né, quem obedece nega a sua vontade.
Para obedecer você tem que negar a sua natureza, você tem que negar os seus desejos. E aí a gente aprende com Cristo, né? Como é que nós vamos aplicar a obediência de Cristo na nossa vida? Né? Um texto que eu vou ler aqui, todo mundo conhece, Jesus no Getsemane, e ele disse assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aquela pessoa, Cristo nos deu o exemplo de obediência, que não para cumprir a vontade, Pai, não que seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Então, quando nós seguimos o exemplo, o padrão de Cristo, muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que negar aquilo que nós queremos para cumprir o desejo que Deus quer. Ali no Getsemane, Jesus está falando: Pai, eu estou disposto a te obedecer até as últimas consequências. E é essa obediência que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Nós temos que estar dispostos, assim como Cristo, nosso modelo, ele esteve disposto a obedecer até as últimas consequências para atingir um propósito. Agora, a obediência, ela tem 3 pilares. Eu quero até perguntar para quem está nos assistindo, porque lá na igreja eu falo isso sempre, né? Quando eu ministrava para as crianças, eu dava aulinha e eu ensinava, né, uma sigla para elas memorizarem. Então você que está aí, que já me ouviu pregando sobre obediência, quais são os 3 pilares da obediência? Escreve para nós aí no chat. Se alguém responder aí, você me dá um toque. Eu vou dar um tempinho, depois eu digo quais são esses 3 pilares. Eu brinco muito com as crianças na hora dessa ministração, até mesmo que é uma estratégia para elas memorizarem, né? Pessoal, também dentro da obediência, separei outro texto aqui, né? Vai lá. Aquele texto onde Jesus conversa com Pedro e ele diz assim, né? Naquele momento ali onde Jesus estava para ir para Jerusalém, né? E ele, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, naquele momento ali, existia uma força para tirar Jesus do propósito da obediência. Exatamente. Naquele momento ali, existia no mundo espiritual uma força para que Cristo não obedecesse. Da mesma forma que na nossa vida existe uma força para que nós não obedeçamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque existe um princípio na obediência. Quando você entende o princípio da obediência, fica mais fácil você obedecer. Verdade. A obediência não é para te punir de alguma coisa, é para te privar ou para abençoar em algum outro assunto. As pessoas acham que obedecer a Deus é para privá-la de alguma coisa. Mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí as pessoas têm em mente que, poxa, eu não posso fazer nada, sou crente, não pode fazer nada, né? Mas não é. O princípio da obediência é o seguinte: quando você obedece, é porque existe um propósito maior naquilo. Quando Jesus repreendeu aquela voz que falou através de Pedro, né? Usou a boca de Pedro para falar: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque eu vou obedecer até o final, porque eu entendo o propósito da obediência. Então, quando nós que estamos aqui, nós entendemos o propósito da obediência, não fica difícil obedecer. Por exemplo, ficar bem claro, um sinal vermelho no trânsito é uma obediência, é uma lei para você parar. Se você não parar, você pode passar e não acontecer nada, mas você pode prejudicar a vida de alguém que estava obedecendo. Então, quando nós entendemos o princípio da obediência e aplicamos a obediência porque Cristo obedeceu por um propósito maior, fica muito mais fácil a obediência na nossa vida, aplicá-la na nossa vida. Pois é, aí dentro dessa proposta, né, de obediência, nós que estamos na condição de liderar pessoas e de ensiná-las dentro do princípio bíblico sobre obediência, é nesse momento que acontece de os maus intencionados tirarem proveito da situação. E quando eu digo mal intencionado, eu digo com muito temor no coração e com muita tristeza também, porque é um fato. Você levar uma pessoa
Porque a revelação, ela é um processo, né? Se você semear a palavra obediência no coração de alguém e você regar essa semente com a ideia de obediência que você quer para você, para te favorecer, para que aquela obediência te sirva, você vai regar essa semente chamada obediência e ela vai gerar sim obediência, mas ela vai gerar uma obediência, não a obediência revelada, não a obediência a princípio, mas a obediência intuitiva, né? Aquela obediência que é premeditada, aquela obediência que eu já estou colocando no coração da pessoa, não para ela servir a Cristo, não para ela ver Cristo como modelo, mas para ela, eu disser vai, ela vai, eu dizer vem, ela vem. Aquilo que os fariseus exatamente exerciam sobre as pessoas. Exatamente. Uma obediência por imposição autoritária e não por respeito. Isso, uma obediência conduzida. Isso, autoritária. a obediência, quando ela chega no meu coração, e quando ela chega no seu, ou no coração de qualquer um, exatamente como aquele unguento que desceu do céu, né, que a pessoa compreendeu o que é ser obediente. Cara, ela vai obedecer com tanta graça no seu coração, ela vai obedecer e ela vai passar muitos pilares da obediência aí agora. Ela vai passar nos percalços da vida, né? E ela vai dizer assim, porque aquele que foi semeado no coração dele a obediência com uma intenção, né, para si mesmo, quando ele passar por uma situação difícil, ele vai dizer, meu Deus, eu sou uma pessoa tão obediente, por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso passar por isso? Aí ela vai naquele que a regou para tirar a satisfação sobre o que ela está passando. Quando essa revelação da obediência chega no meu coração, no seu coração, no nosso coração, no coração daquele que serve o Senhor e que deseja obedecer a Ele, ela vai entender o seguinte, quando ela passar no vale, ela vai ver o seguinte, Deus tem propósito nesse negócio. Ela vai passar nas águas, lá no vento, na tempestade. Deus tem um negócio disso aqui, eu vou sair do outro lado. É entender o princípio da obediência. Mas o princípio da obediência tem que ser gerado por alguém que também entendeu o princípio. Senão... Outro texto que eu queria deixar aqui para os irmãos também, está em João 4,34, que diz assim, Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus, o nível de obediência de Jesus para a nossa vida, né, é um nível, é o padrão a ser seguido, ao ponto dele falar, olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós como pastores, esse texto tem que estar no nosso coração. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui, Marquinhos, para fazer a sua vontade? André, você está aqui? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. E aí nós temos que entender o princípio da obediência para fazer a vontade daquele que nos chamou. Jesus, então, ele revela essa obediência ao nível máximo daquilo que podemos atingir, né? Ao ponto de saber que aquele que te chamou vai terminar a boa obra e ele sabe onde está te levando e é poderoso para te proteger, mesmo te pendurando numa cruz. Porque a obediência de Cristo levou a um propósito, e a nossa obediência vai nos levar a um propósito, nem que seja salvar uma única alma, mas já valeu a pena. Estava lendo Esdras semana passada, e aí ele conta, né, que quando Deus botou no coração dele que ele tinha que voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, ele tinha conversado com o rei, ele tinha falado do poder de Deus, que Deus era poderoso, que Deus nos guardava, e na hora de ir, ele teve medo dos assaltantes na estrada, e ele pensou em ir lá e pedir ao rei uma escolta. Ele falou, eu pensei, e quando eu estava prestes a me dirigir ao rei para pedir uma escolta, eu me lembrei que eu havia testemunhado para ele do poder do nosso Deus. Como que eu poderia, diante disso, atrás, ele elimina pedir proteção agora? Aí o que ele fez? Nós oramos e jejuamos e fomos. Chegamos em segurança e o Senhor nos guardou e nos livrou.
Nós oramos e jejuamos e contratamos um segurança. Aleluia! Olha só, deixa eu entrar aqui nos 3 pilares antes que a gente mude de tema. Tirei a mão aqui, perdi. Relacionamento você fala aí, filho. Aí, enquanto ele está procurando, lê aquele comentário ali, ó. Deixa. Juliana Passos. Juliana Passos, Magnago, Manhago. A obediência vem do amor ao Senhor Jesus. Eita glória! É isso aí. Aqui, ó. Cadê? Obrigado, Jô. Um abração, Ju. Deus abençoe tua casa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou pegar esse texto aqui, essa citação de Jesus, para falar dos 3 pilares. Se Jesus dá essa comissão para nós, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a gente só vai até Judéia. Eu obedeci? Boa pergunta. Eu deixei metade do que ele me mandou fazer sem ser feito. Então, no meu entendimento, não é obediência. Porque a obediência ela tem que ser total. Aí ele diz aqui: quando vocês receberem poder, vocês serão minhas testemunhas. Aí imagina que a igreja, né, veio Pentecostes lá em Atos 2, aqui eu estou em Atos 1, a promessa, veio a promessa, se cumpriu, e ninguém sai para ser testemunha em canto nenhum. Estão esperando mais alguma coisa. Aí veio a perseguição, né, sobre a igreja e ó, todo mundo cascou fora. A igreja foi obediente, porque além de ser total, a obediência tem que ser imediata, na hora. Né? Você precisa que algo seja feito já. Aí você vai e pede para o teu filho: ó, eu preciso que você faça isso agora. Ah, agora não, pai. Agora eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, não estou com vontade, estou de saco cheio. Amanhã eu faço. Amanhã não é obediência. Obediência é agora. Mesmo que faça. Mesmo que faça, porque a obediência ela tem que ser imediata, é na hora que você precisa da ação. E aí o terceiro é o item que você falou aí sobre graça. A igreja obedeceu, né? Foi na hora que recebeu, mas o pessoal foi por constrangimento, foi por medo, não foi com alegria. Essa obediência vale para o Senhor? Então a obediência ela tem que ser total e imediata com alegria. T-I-A, tia. Então se você tiver dificuldade em lembrar, TIA, total, imediata e com alegria. Né? Se não tiver esses 3 pilares, meu querido, minha querida, não é obediência. Mas André, só complementando, né, de acordo com isso que você falou, né, a obediência, nossa natureza é não obedecer. Exatamente. Nossa natureza é fazer a nossa vontade. A nossa natureza, ela não quer obedecer em hipótese alguma. Se tendo uma natureza dessa, como obedecer então? Somente pela intervenção divina. Somente pela presença de Deus na nossa vida. Somente pela graça, pela manifestação daquilo que foi prometido em Atos 2, né? Ficai e vocês serão revestidos, em Atos 1, ficai e vocês serão revestidos de poder do alto para aquilo, como fim dele, como objetivo dele. Então, até a obediência, quando você aceita ser obediente, quem gera a obediência em você é a própria presença do Espírito Santo.